Meu nome é Vânia Alves, eu sou jornalista e há muitos anos faço media training e preparação de porta-vozes. Eu acho que eu consigo dar boas dicas para quem vai ser candidato nessas eleições. O Media Training nada mais é do que um treinamento que pessoas que dão entrevistas, como artistas, empresários, executivos e políticos, fazem para tirar melhor proveito dessa oportunidade, que às vezes é muito rara, né? Especialmente para aquele candidato a primeiras eleições, a eleições minoritárias. Então, saber como se comportar na frente de um jornalista é importante para isso, para passar com mais clareza as mensagens que são importantes para você, não só que respondam às dúvidas dos jornalistas. São técnicas que podem ser aplicadas não só em entrevista, mas podem ser usadas também em outras falas em público. Para um candidato eleitoral é fundamental saber como dar uma entrevista e se comunicar de forma clara com o seu eleitorado. Uma boa entrevista, ela começa antes que os microfones sejam ligados, com uma preparação bem feita. O entrevistado tem que se preparar antes para conseguir passar as mensagens que ele acha mais importante. Tecnicamente, a gente chama isso de mensagem-chave. A mensagem-chave principal precisa destacar o que o candidato tem de diferente dos outros. Ela tem que ser inspiradora e persuasiva, né? Porque, afinal, o candidato quer convencer o público de que ele é a melhor alternativa para aquele cargo. Então, ela precisa ser inspirada na campanha eleitoral, mas ela precisa ter fundamentos em dados, informações, porque a gente está falando de jornalismo, né? Por isso, além da mensagem-chave, que é a coisa principal que você quer falar em todas as oportunidades que você tiver, você também precisa ter as mensagens secundárias, que é o que vai te apoiar com os dados. E se você precisar, leve esses dados com você, né? A Casa Fluminense tem um material sensacional, que é o mapa da desigualdade, que lá você encontra vários dados, justamente para dar mais consistência às informações que você vai levar para o jornalista ou para outro público qualquer. Então, se você é candidato e vai dar entrevista ou vai falar em público, comece organizando suas mensagens principais e secundárias. Uma dica, elas podem estar sustentadas em uma boa história, não precisa ser só números, pode ser uma boa história que tenha números e tenha dados gerais, porque aí você humaniza esses números, você humaniza dados e até conceito. É importante se informar sobre o veículo com o qual você vai falar. Se é rádio, se é TV, como é que é essa rádio, como é que é essa TV, como é que é o programa que você vai participar. Se for online ou impresso, qual é a linha editorial? Você precisa conhecer o seu público e conhecer o veículo. E aí você começa esse conhecimento fazendo uma pesquisa, perguntando para o jornalista. Quando o jornalista te ligar e pedir uma entrevista, você pergunta para ele qual é a pauta, ou seja, qual é o assunto que ele quer conversar com você. Qual é a abordagem que ele vai dar? Porque o mesmo assunto pode ser abordado de diferentes maneiras. Se é ao vivo ou se é gravado, no caso de TV ou rádio. Com esses dados, você vai conseguir se preparar melhor e se sentir mais seguro na hora de dar uma entrevista. Por exemplo, se é um programa estilo talk show, um bate-papo descontraído, não faz sentido você chegar lá e ficar muito duro. Você não vai tirar proveito daquela oportunidade. E o contrário também vale, né? Se você for para um lugar muito formal, não faz sentido você chegar lá muito informal. A minha terceira dica: faça um exercício de pensar como se você fosse jornalista ou se você fosse da plateia. Quais perguntas esse jornalista ou essa jornalista podem trazer?
quais perguntas essa plateia pode trazer para você. E depois de pensar nessas perguntas, pense nas respostas que você daria para aquela situação, para aquelas perguntas. E aí, a última dica nessa fase de preparação, que é pratique. Chama a mãe, chama a companheira, chama o companheiro, chama a melhor amiga e pratique antes de ir a esse encontro com o jornalista, antes de fazer a gravação. Isso vai fazer com que as suas respostas fluam mais facilmente. Em qualquer situação, seja sempre clara ou claro, didático e objetiva. Bom, isso tudo é para se preparar. Na hora da entrevista também tem uma série de comportamentos que a gente tem que seguir para conseguir aproveitar melhor a oportunidade. Tenha todos os dados em suas mãos, números, estudos, porque se der um branco você pode ir, às vezes você não sabe, e consultar esse material, às vezes você não sabe, você dá uma olhadinha ali. 2, responda às perguntas dos jornalistas, mas crie oportunidades de encaixar suas mensagens-chave. Se a pergunta não abordar um ponto que você acha importante e não der possibilidade de você fazer a conexão entre a pergunta e a mensagem-chave, você pode criar esse link respondendo rapidamente ao jornalista, nunca deixei ele sem resposta, e completando. Por exemplo, você pode usar o que a gente chama de pontes, que são expressões como: além disso, é importante lembrar que, ou antes de entrar nesse assunto, eu queria ressaltar que, ou você também precisa considerar que, por exemplo, se a pergunta for relacionada à internet e você gostaria de ressaltar que nem todos têm acesso à internet, que essa questão não pode ficar resumido no acesso à internet. Você pode colocar também, além desse ponto, você precisa considerar que em Japeri só 19,2% dos domicílios possuem acesso à internet de banda larga. Então, a gente não pode pressupor que todas as pessoas tenham acesso à internet. Terceira dica: se for rádio ou TV, prepare respostas concisas, porque o tempo é escasso e se você não cortar a sua própria fala, o editor vai cortar e corre o risco de cortar a mensagem que você acha mais importante. Então, faça esse trabalho você mesmo, se antecipe. A quarta dica é normal que candidatos e candidatas sejam duramente questionados e provocados por jornalistas, sob qualquer circunstância, diante de qualquer provocação. Mantenha calma e seja educado. Isso não significa que você não possa dar uma resposta à altura, que pode dizer simplesmente: a essa pergunta eu não respondo, ou você não está sendo cortês comigo. Mas se você não for educado, o que vai ficar marcado é o seu comportamento. Se a pergunta for ofensiva, diga diretamente que você não vai responder e explique o motivo. Sétima e última dica: se coloque à disposição da jornalista para assuntos referentes ao tema. Você pode ser fonte para aquele assunto e muitas vezes nem ser citado na matéria, mas isso é importante para fortalecer os dados entre você e a jornalista. Toda vez que ela pensar num tema que você domina, como a questão de gênero ou a questão racial, ela vai pensar sempre em você como referência para ajudá-la a levantar dados, para ajudá-la a levantar outras fontes de informação. E assim você vai construindo um relacionamento com o jornalista. A postura também é muito importante, tanto durante a entrevista como quando você vai falar em público, especialmente para os candidatos. A primeira dica que eu dou é mantenha um contato visual. Olhe para a pessoa com quem você está falando. Deixa que ela sinta que você acredita no que você está falando, que você não tem nada a esconder. As mãos não precisam ficar amarradas, mas ela também não pode gesticular muito, porque senão você tira a atenção do que você está falando e a pessoa, sem querer,
passa a prestar atenção só nas suas mãos. Então, você pode gesticular para dar uma postura mais à vontade, mas cuidado com o exagero. Fique atento se você não está irrequieto, se está se balançando, se está olhando para um lado toda hora. Isso também atrapalha, tira a atenção de quem está te vendo. E não é só a postura que é importante. O modo como você se veste é muito importante. O modo que você se veste traz informações sobre você. Então, por mais que você tenha um modo característico, que seja até parte da sua identidade, pese o lugar que você está indo, avalie o lugar que você está indo, se você não vai tirar a atenção das pessoas do que você está falando para o seu modo de vestir. E isso funciona também com maquiagem, com o sapato que você usa. Então, assim, cuidado para que a sua vestimenta não fale mais do que as suas palavras. Bom, depois da entrevista feita, você tem um material muito rico para trabalhar o conteúdo dessas entrevistas. Você pode trabalhar ela nas redes sociais, você pode trabalhar enviando para os seus contatos. Então, mas para fazer isso de uma maneira mais eficiente, você tem que conhecer cada veículo de comunicação onde você vai colocar a sua entrevista que já foi gravada. E não esquece, antes você tem que saber a linguagem de cada veículo para poder tirar o melhor proveito dele. Por exemplo, se for rádio, você vai ser mais conciso. Se for TV, você tem que cuidar mais da sua linguagem corporal, da sua vestimenta e etc. Bom, então é isso, gente. Boa sorte nas eleições para todos os candidatos. E não esqueçam, mensagem-chave é a primeira coisa, preparar os dados, informação sobre o jornalista e sobre os veículos, seja claro e conciso e treine. Treine com a mãe, treine com a companheira, treine com o companheiro, com o primo, e boa sorte.